Nosso próximo é um estudante do nosso programa aqui, Rafael. Uma coisa que a gente faz aqui, um dos objetivos que eu falei inicialmente, que a gente vai continuar fazendo, é sair um pouco do script de apresentar. Rafael formou não sei aonde, trabalhou não sei aonde. Quem vai fazer isso, geralmente, é o próprio estudante, o palestrante, que aí ele fala sobre ele. Obrigado mais uma vez, Rafael. Agradeço. Você acha que já tem aí, né? Já. Liga aí, vamos ver. Está funcionando? Todo mundo consegue me ouvir? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Medeiros. Eu sou aluno de mestrado, do primeiro ano de mestrado aqui na Universidade de Minnesota, sob a orientação do Dr. Igor Paplowski. Eu sou de uma cidade chamada Itumbiara, Goiás, no Brasil, e eu me graduei na Universidade Estadual de Goiás, em São Luís de Montes Belos, bem próximo de Goiânia. E hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre o meu projeto de mestrado, no qual eu tenho trabalhado nesse último ano, que é a contaminação ambiental viral ao redor de estruturas de remoção de mortalidades em granjas suínas. Deixa eu passar a dor aqui. Bom, quando a gente fala sobre mortalidade, apesar de ser um tema extremamente complexo, é muito importante ser discutido, visto que produtores lidam com mortalidade todos os dias. E uma grande parcela dessas mortes está associada com as doenças virais. Essas doenças virais, elas geram custos, tanto para o produtor quanto para a indústria suína. Para a gente ter uma estimativa da magnitude dessas doenças virais e o impacto econômico que elas causam, nós temos PRRS que representa 1,2 bilhões de dólares de perda anual nos Estados Unidos. E a ocorrência e a disseminação dessas doenças também se dá por conta da cadeia causal ser bastante complexa. Então, existem diversos fatores de risco no qual favorecem um surto de PRRS dentro da granja. Alguns que a gente pode comentar, por exemplo, seria se a fazenda ela é filtrada ou não, o tamanho da fazenda, a quantidade de animais dessa fazenda, o tipo da fazenda, se a fazenda ela está próxima com outras granjas positivas. Mas nesse caso a gente vai falar um pouco e dar um pouco mais de ênfase para um tópico que muitas vezes é ignorado, que é a forma com que estamos processando nossos animais mortos, a forma com que estamos removendo esses animais de dentro do galpão. Dito isso, estudos apontam que fazendas que realizam rendering possuem maior risco de surto para PRRS, e um estudo piloto a esse foi realizado, onde amostras positivas elas foram detectadas ao redor dessas estruturas. Diante disso, nós decidimos realizar um estudo para avaliar a contaminação viral ambiental dentro e ao redor de dead boxes e composting bins. Bom, nessa imagem da esquerda, a gente pode ver o que seria uma representação de uma planta, né, de uma planta de uma granja de terminação, no qual o objetivo aqui é apenas ilustrar como que é o processo de remoção desses animais mortos. Então, assim que um animal ele morre dentro da granja, ele é removido para a parte externa e logo após ele é posteriormente levado para uma dessas estruturas, que nesse caso são as dead boxes, que seriam as caixas de mortos, ou o composting bin seria o compartimento de compostagem. Então, aqui está o que ambas as estruturas, porém nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco mais sobre a compostagem. Então, basicamente, essas estruturas elas estão localizadas tanto ao lado ou ao fundo da propriedade, e se trata desses compartimentos abertos, cobertos ou não, que o objetivo aqui é, junto das carcaças, nós vamos misturar a carcaça com alguma fonte de carbono disponível, seja ela serragem, palha, e o objetivo aqui é, com a ação dos micro-organismos e do calor, nós vamos decompor esses animais, certo? Quando esse processo ele é executado de forma correta, ele é bem eficaz, porém, o processo em si requer atenção e requer um trabalho específico realizado nessa granja ao longo dos dias, e muitas vezes esse processo é executado de forma incorreta, e nós temos situações como essa imagem aqui, essa imagem, onde a gente percebe, né, restos de animais, ossos e tecidos animais totalmente expostos e não decompostos de forma apropriada. Outra forma de a gente processar esses animais mortos dentro da granja é por meio do sistema de rendering. E quando eu falo sobre rendering, eu acredito que todos conhecem esse termo, mas basicamente é a reciclagem industrial desses animais. Então, o processo de rendering ele se inicia não na indústria em si, porém, assim que o animal morre dentro da granja, ele é levado para uma dessas estruturas, no caso, nesse caso, a dead box, que ela serve como armazenamento temporário para esses animais. E assim, essas estruturas elas normalmente estão localizadas
aqui na próxima entrada da propriedade, e aí elas servindo como armazenamento temporário, vem um caminhão e coleta esses animais. Então, basicamente, essa aqui seria a representação desse caminhão, essa é uma imagem real. E assim que esse caminhão coleta esses animais, ele retorna à indústria. E aqui se inicia o processo de rendering. De forma bem resumida, é um processo no qual a gente aplica alta pressão e alta temperatura com o objetivo de transformar o que seria resíduo em um subproduto, como farinha e gordura animal, por exemplo. Bom, diante disso, a gente vai observar um pouquinho melhor o que é esse processo, como esse processo é executado, se a gente consegue perceber alguns pontos a serem destacados, principalmente nessa imagem. Então, como eu disse, é uma fazenda real. No caso, foi borrado aqui com o objetivo de não identificar. Porém, nessa imagem, o que a gente pode perceber principalmente é veículos externos acessando a propriedade. Então, esse processo de coleta, como que ele funciona? Esse caminhão ele tem uma rota diária, então ele vai em diversas fazendas ao longo do dia e muitas das vezes o status dessa fazenda não é conhecido. Então, se ela é positiva para quaisquer que sejam os vírus, isso não é considerado e esse caminhão visita diversas propriedades. E isso trata-se de um risco extremamente grande, visto que os produtores, eles não têm controle com esse caminhão, com esse veículo externo entrando dentro da sua propriedade, estando em contato com as ruas, que muitas vezes são compartilhadas por outros veículos que acessam essa propriedade. Além disso, nessa imagem é um pouco difícil de perceber, porque está borrado, porém a aderência aos protocolos de biossegurança. Então, esse caminhão ele não pertence a esse sistema específico, ele não pertence a essa fazenda, o que torna-se difícil de controlar de coordenar esses empregados a realizarem os protocolos que ali foram propostos, certo? Um ponto um pouco mais visível seria o vazamento de líquidos durante a coleta das carcaças. Então, a gente pode perceber aqui no caminhão que algum líquido vazou durante esse processo. E como que funciona esse processo de coleta dos animais? Então, basicamente, essa garra no caminhão, ele vai ali e vai coletar esses animais, como se fosse aquelas garras de brinquedo de shopping, e ele vai coletar esses animais e nessas carcaças a gente tem chorume, a gente tem sangue, a gente tem fezes, a gente tem urina. Então tem diversos líquidos ali que ao longo do processo de coleta podem vazar e tanto cair no caminhão, como é bem visível, quanto na rua, onde é compartilhado, nós vamos falar logo a seguir. E por último, mas não menos importante, os animais mortos em acesso comum com outros veículos. Então, na teoria, eles deveriam estar dentro da estrutura, porém aqui eles já estão mais ou menos na estrada, onde compartilha com outros veículos, mas a gente vai ver logo a seguir. Bom, essas duas imagens também são imagens de satélite de fazendas, no qual na imagem da esquerda a gente pode perceber fluidos acumulando no exterior da dead box, e muitas das vezes esses fluidos eles não acumulam apenas na lateral da dead box, porém, muitas das vezes esses fluidos eles vêm aqui para a própria estrada, onde outros veículos um ponto de acesso compartilhado entre outros veículos. Então, não só o caminhão de rendering entra aqui. Muitas vezes esses layouts de fazendas de terminação, eles favorecem a entrada e a saída pela mesma rota. Então, tanto o caminhão de rendering entra nessa fazenda, quanto o caminhão que abastece a comida desses animais, o produtor que vai ali realizar as tarefas diárias, o veterinário responsável por essa granja, até a pessoa que corta a grama dessa propriedade, está em contato direto com essas ruas. Bom, diante disso, um resumo comparativo entre rendering e composting. No caso, a gente tem as vantagens e desvantagens, iniciando-se nos sistemas. Então, o rendering representa um sistema de alta capacidade, no qual ele consegue processar uma grande escala de animais em um curto período de tempo. Enquanto em compost, nós temos um sistema de baixa capacidade, no qual demora um pouco mais até que os animais sejam decompostos. Em relação a custos e infraestrutura, a infraestrutura de um sistema de rendering, que seriam as dead boxes, o custo é bem baixo, visto que você coloca uma estrutura para armazenamento temporário desses animais e as estruturas podem ser concreto, madeira, ou podem nem existir, só ser um ponto destinado para esse processo. Em relação ao manejo diário, em rendering é bem mais simples, visto que você só remove os animais e coloca eles ali, eles ficam empilhados ali, enquanto em compostagem, esse manejo diário ele requer experiência, ele requer maquinário,
E o produtor que realiza isso, ele deve ser treinado, visto que ele tem que estar ali girando essa pilha de compostagem para que o processo seja feito de forma correta. Em relação às vantagens da compostagem, o custo inicial é bem alto, visto que você tem essas infraestruturas, você tem que construir essas infraestruturas, você tem custo de maquinário, porém não tem esse custo permanente, você não depende de um serviço terceirizado, que muitas das vezes o caminhão de rendering ele não passa semanalmente da forma com que deveria ser, e os animais eles ficam ali empilhados e podem também representar muitos riscos para a propriedade e também para o próprio produtor, visto que animais silvestres visitam essas dead boxes diariamente. Porém, um ponto que eu gostaria de destacar, principalmente nessa tabela, é que enquanto em um é uma vantagem, no outro é uma desvantagem, que é o acesso de veículos externos e pessoas externas da fazenda. E nesse caso, em rendering, você precisa de pessoas coletando seus animais, enquanto em compostagem, todo o processo ele é executado dentro da própria fazenda. Bom, diante disso, nós partimos para os métodos. Então, só para relembrar, né, quando eu me refiro a rendering, estou falando das dead boxes, as caixas de mortos. Então, o critério de inclusão que a gente preencheu nesse projeto foi granjas de creche e terminação, então nenhuma granja foi amostrada de maternidade, e granjas com status positivo para PRRS ou PD, reportado pelo veterinário responsável. Obviamente, nós queríamos avaliar o risco real dessas fazendas, por isso a fazenda deveria ser positiva. Então, com isso nós recrutamos 18 fazendas positivas para rendering, 18 fazendas de rendering positivas para PRRS, enquanto para PED nós tivemos 4 fazendas, em compostagem nós tivemos apenas fazendas positivas para PRRS. Vocês vão perceber no próximo slide que essa tabela ela se sobrepõe em relação aos números, visto que nós tivemos 40 fazendas nesse estudo. Então aqui a gente tem 22 em rendering, por conta de duas fazendas terem reportado ter ambos os vírus ao mesmo tempo. Certo? Mais um pouco sobre os métodos, então 40 fazendas, como eu já disse, foram coletadas, 20 para cada metro de exposição de carcaça, 400 amostras no total foram coletadas, então 10 por fazenda, e essas amostras elas foram coletadas da estrada, seria road, o chão, ground, leachate dos fluidos, chorume nessas estruturas, a parede e as carcaças, certo? Então, como vocês podem perceber, as estrelas elas representam a localização aproximada dessas amostras. Obviamente, varia de acordo com disponibilidade, então se nós chegarmos na fazenda e não tinha carcaça, nós substituímos essa amostra. E todas essas amostras elas foram enviadas para a RT-PCR, para PRRS, PD, PDCOV e TDIV. Mais um pouco sobre os métodos, então como esse processo de coleta era feito, então um carro ele foi alugado para essa finalidade, e assim que chegamos na fazenda, nós realizamos toda a paramentação com coverall específico, plastic boots, as luvas, máscaras, e todo esse material ele era para fazendas específicas, então todos eles eram descartados logo após a visita. E com o objetivo de coletar as amostras, nós utilizamos esse dispositivo que foi um Swiffer, que é como se fosse uma vassoura, né? um pano, e nesse Swiffer a gente coloca um pano descartável, que ele é validado em outros estudos, que foi utilizado para coletar as amostras ambientais nesse caso. No terceiro exemplo, a gente percebe como foi feita a amostra, então basicamente varrendo o chão ali mesmo, né? Limpando o chão. E assim que foi coletado com esse pano descartável era disposto dentro de um saquinho Ziploc, e nesse Ziploc continha transport media, um meio de transporte com o objetivo de preservar a qualidade dessa amostra. Logo após, obviamente, durante a coleta, essa amostra ela foi homogeneizada com o transport media para facilitar o processamento logo após. E assim que saímos da propriedade, nós chegamos na universidade, e aí sim essa amostra vai ser processada para ser enviada para o laboratório. Então, basicamente, esse pano que estava dentro do Ziploc, ele era espremido, esse líquido iria para um tubo Falcon, e dentro desse tubo Falcon nós coletaríamos 1 ml aproximadamente para um tubo Eppendorf e seria enviado para a RT-PCR. Todo esse processo foi feito dentro de uma cabine de fluxo laminar. Se a amostra fosse positiva, nesse caso, o laboratório foi instruído a realizar o isolamento viral das amostras com CT mais baixo. Lembrando que o valor de CT ele é inversamente proporcional, então
Quanto maior o valor de CT, menor o material genético, certo? Então a gente parte um pouco para os resultados, onde 55% em relação às 22 das 40 fazendas apresentaram contaminação ambiental por pelo menos um vírus. Quando a gente estratifica isso pelos métodos de exposição de carcaça, 6 das 20, representando 30% das fazendas, tiveram positivos para um vírus. Então, nesse gráfico, a gente pode perceber o valor de CT em relação às doenças coletadas, e aqui está estratificado pelo método de exposição de carcaça. Quando a gente vai para rendering, 16 das 20 fazendas, representando 80% das fazendas, elas foram positivas por pelo menos um vírus testado. E a gente percebe nessa imagem não só os valores máximos e mínimos nesse caso, porém que cada pontinho aqui representa uma amostra que foi positiva. Então, quando a gente faz quando a gente analisa essa imagem lado a lado, a gente percebe quão mais frequente foram os resultados positivos, certo? Nenhum isolamento viral foi positivo, então todos os isolamentos virais foram negativos nas amostras submetidas. Porém, isso conta a história ao nível de fazenda. E a gente queria entender melhor quais amostras eram mais contaminadas, quais amostras apareciam mais positivas. Com isso, nós fizemos essa estratificação, no qual 33,5% das amostras elas foram positivas, no total de 134 das 400 enviadas. As fazendas de compost, elas testaram positivo para PRRS e PDCOV. Nesse caso, o valor de CT, também ainda em relação às doenças, porém aqui nós temos a estratificação pela localização da amostra. Em relação às fazendas de rendering, elas também testaram para PRRS, PDCOV e PED, porém a gente vê uma maior frequência, e nesse caso, as amostras coletadas de fluidos e carcaças, elas tiveram maior quantidade de material genético. Então, em PRRS, nós tivemos uma amostra com 20,8 de CT, em PED nós tivemos uma amostra com 25,7 de CT, e em PDCOV nós tivemos uma amostra com 24 de CT. Porém, isso ainda não conta toda a história, visto que estruturas de dead boxes, elas também podem ser compartilhadas, visto que nós enviamos um questionário ao produtor e o produtor reportou essa situação na qual ele não possuía uma dead box específica para sua fazenda e ele compartilhava com outras estruturas. Então essas estruturas elas podem ser compartilhadas, basicamente como que funciona o processo. Essa granja, normal, né? Você tem a sua dead box específica e assim que você remove os animais, você leva ele para a dead box. Porém, e se você não tem uma dead box específica? Então, nesse caso, essa fazenda, assim que o animal é morto, se ele morre dentro da propriedade, se ele pertence ao mesmo sistema, esse produtor ele levava para uma estrutura de remoção de mortalidade de outra propriedade. Isso podia ser por trator, isso podia ser até pela própria carroceria da caminhonete. Então, nós decidimos analisar melhor esses dados. Então, neste estudo, 8 fazendas compartilhavam a sua dead box, enquanto 12 não compartilhavam, tinham a sua estrutura específica. E um ponto que eu gostaria de destacar aqui, principalmente, é que a amostra coletada de road que obtemos dentro de dead box, ela foi positiva para uma fazenda que não compartilhava a sua estrutura. Isso se dá porque o produtor reportou para a gente que assim que o animal dele morria dentro da fazenda, ele arrastava o animal da granja até a sua dead box, o que nos pode indicar essa amostra positiva com base nesse resultado. Além disso, vírus além do critério de inclusão foram encontrados na fazenda. Então, como vocês perceberam, no critério de inclusão nós não incluímos PDCOV, porém foram encontrados alguns testes positivos e um produtor, quando nós enviamos o resultado para ele, ele falou, não, mas você tem certeza desse resultado? E ele decidiu por conta própria testar essa propriedade e ele descobriu que a fazenda sim estava com um surto de PDCOV nessa propriedade. E a gente passa para as discussões. Então, rendering teve 80% das fazendas positivas por pelo menos um vírus, totalizando 111 amostras. Quando comparado com compostagem, nós tivemos 30% das fazendas positivas por pelo menos um vírus, totalizando 23 amostras. E a pergunta que fica é, produtores deveriam parar de utilizar rendering? Eu acredito que a resposta seja não, visto que é um sistema extremamente útil ainda assim. Produz subprodutos de resíduos, e, além disso, muitos produtores que utilizam compostagem usam o rendering como um plano B, visto que a sua alta capacidade de processar os animais,
em um curto período de tempo, funciona muito bem nesse caso. Porém, existe alguma forma de a gente aprimorar os serviços de rendering? E sim, muito se é discutido, e até foi discutido nessa apresentação, que essa rua, se ela fosse um pouco mais específica para esse método de remoção da mortalidade, se esse caminhão ele não acessasse tão bem a fazenda, isso talvez poderia ser benéfico, certo? Porém, nesse estudo que nós estamos realizando, um próximo passo é a utilização de lime powder, que é amplamente utilizado com whitewash dentro das granjas, no qual a gente vai fazer a amostragem, realizar a aplicação do lime powder e 2 dias após nós vamos avaliar se teve alguma alteração no valor de CT. E em relação à compostagem, a compostagem ela deveria ser adotada por todos os produtores? E a resposta depende, visto que existem protocolos de biosseguridade de acordo com o sistema, então quando falamos sobre terminação, muitas das vezes a gente não vê o sistema de shower in, shower out, que é muito comum em maternidades. E além disso, a rotatividade de um sistema de terminação é muito alta, onde você tem muitos funcionários responsáveis por muitas granjas ao mesmo tempo, e isso talvez seria um pouco complexo, visto que exige um manejo diário ou semanal dessas estruturas, além de um ciclo muito grande de animais, né? E as conclusões, estruturas de remoção de mortalidade em sistemas wind to market, elas estão frequentemente contaminadas, as dead boxes elas tiveram mais resultados positivos quando comparado a composting, os vírus não reportados pelo veterinário responsável, eles testaram positivos no teste de RT-PCR. Amostras de líquidos, fluidos, elas tiveram menor valor de CT, representando um maior material genético. E isso nos leva a entender a atenção, né? Dar mais atenção às práticas que envolvem contato direto com animais mortos. E nenhum resultado positivo foi encontrado no isolamento viral. Gostaria de agradecer à agência que financiou esse projeto, que é o SHIC, Swine Health Information Center, ao Swine Disease Eradication Center, que é o SDC, ao Swine Group, as fellowships que eu recebi ao longo desse ano, que é o Bob Morrison Fellowship, o M&Drive, Drive, e ao nosso gigantesco grupo, que é eu, o Igor e a Amanda, que acabou de começar. Com isso, caso queiram me mandar um e-mail, sejam bem-vindos, aqui também está o Igor. E agradeço pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Perguntas? Eu posso começar com uma, então. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Tu terias como explicar um pouquinho mais sobre como tu selecionou essas 10 amostras por granja? Então, a intenção nesse caso... Vou voltar o slide. Para voltar o slide aqui, onde a gente tem a exemplificação disso. Obviamente, nessa localização aqui. Então, essa é uma localização aproximada, como já foi dito, e essas amostras elas foram coletadas de estrada, visto que é uma localização extremamente compartilhada com outros veículos, como já foi citado. Em relação ao chão, no qual muitas pessoas, quando você vai dispor os seus animais, quando você vai depositar os seus animais, você acaba pisando aqui, você acaba entrando em contato com essa região. Os fluidos, obviamente, sangue, chorume da decomposição dos animais, também para identificar se esses animais estavam positivos ou não. Parede, nesse caso, acho que foi fator de amostragem mesmo, já estavam lá, vou mostrar. E em relação às carcaças, que o que é indício, tanto fluidos quanto carcaças, eles são indícios de que, basicamente, esses resultados de carcaças e líquidos com menor valor de CT já eram esperados, visto que é o que a gente imaginava que os animais que estão trazendo a contaminação para essas estruturas. Oi, boa apresentação, parabéns. Eu tenho uma pergunta em relação a rendering. A gente sabe que, por exemplo, no inverno, a compostagem se torna bem mais dificultada e também a gente sabe que rendering é uma fonte de infecção muito importante, mas se a gente não consegue remover essa prática, na tua opinião e baseado nos teus resultados, o que tu pensa de melhoria em boas práticas de rendering para possivelmente evitar a transmissão de patógenos entre granjas? Sim, tanto como você mesmo disse, compostagem fica um pouco mais difícil durante o inverno, porque congela tudo,
Isso também ocorre em dead boxes, tanto que as primeiras fazendas que nós visitamos, o produtor relatou que os animais estavam completamente congelados, e na nossa visita em questão, esses animais tinham feito um pouco mais de calor e esses animais eles tinham descongelado, então tinha líquido para todo lado. Em relação a melhorias do rendering, como eu disse, vamos testar essa forma de descontaminação das estruturas, porém eu acredito que dificultar o acesso do caminhão seja uma das melhores soluções e isso é bem prático de ser resolvido, visto que se a gente tem uma estrada, né, específica para esse caminhão, eu acredito que talvez seja uma das melhores formas de evitar esse acesso externo de pessoas e veículos na sua propriedade. Muito obrigado.